Bom dia, boa tarde, boa noite, pois não sei qual horário você vai ver esse vídeo, se vai ver esse vídeo, mas aqui estou para informar sobre a palavra para as mulheres que não dão ouvidos aos mandamentos que está escrito na Bíblia de Jesus para com as mulheres. É pesado, é forte, mas deve ser dito, pois deverás meditar na lei que se encontra em Mateus 5, de dia e de noite, e se queres orares, ores como Jesus nos ensinou em Mateus 6. Não faça como os fariseus e os hipócritas que oram nas sinagogas, nas ruas e nas praças. Para quem não sabe, sinagoga antigamente é igreja. É a igreja de hoje em dia. Que o que fazem? Lá quando você entra, oram de pé, pedem teu dízimo, que não é para ser dizimado nada, porque eles pregam que Jesus abençoa financeiramente, e não é isso que Jesus faz, não é isso que ele faz para a tua vida, porque aqueles que querem o caminho eterno, o caminho apertado e difícil, passarás por todo tipo de aflição neste mundo. Você consegue compreender? Então, você serás afligido de tudo, tanto financeiramente, como psicologicamente, todo tipo de aflição, pois o caminho é apertado e largo é o caminho para a perdição. Então, se teu pastor que tu escuta prega que ele te abençoará financeiramente, esquece, irmão, Jesus não abençoa desta maneira. Porque todos os discípulos de Jesus que foram pregar o evangelho, todos foram presos e mortos, mas pregaram a palavra e foram batizados com o Espírito Santo. Pregaram a palavra, nenhum deles foram ricos, a não ser no Velho Testamento, mas nós não vivemos mais no Velho Testamento, e sim no Novo Testamento. E o Novo Testamento é de Mateus em diante, é onde nós estamos em Apocalipse, onde haverá guerras e rumores de guerras. É essa parte que nós estamos vivendo em Apocalipse. Então, vigiem de dia e de noite, para que não seja pego como um ladrão que rouba de noite a sua casa, de surpresa. Meditem de dia e de noite. E aqui, em 1 Timóteo, versículo 3, parágrafo 9 até o 15, fala das orientações para as mulheres. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Aqui está falando do vestimento que a mulher deve ter, para que ela não se encha de coisas caras, como ouro, pérolas e tudo que há mais de riqueza, como as pedras preciosas e etc., para que ela se traje de maneira honrosa, que não venha induzir a imoralidade sexual para seu irmão. Porque roupas curtas e mostrando a perfeição do corpo bonito que ela tem, ela está induzindo os seus irmãos à imoralidade sexual. Então, isso é o desejo da carne. Se você, mulher, gosta de se vestir toda no decote, mostrando a perfeição do seu corpo, o seu peito, gosta de colocar silicone aqui, silicone ali, uma lipozinha ali, você vive na carne. E se tu queres a vida eterna ao lado de Cristo, negue-se a si mesmo, esvazie-se de si mesmo, pois tudo isso provém da carne e não do Espírito. Mas, versículo 10, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então, se tu queres servir a Deus, faça com boas obras. Quais são as boas obras? Reparte o que vos tem com os mais necessitados. Ajude-os, alimente-os, mesmo que você não consiga se alimentar todos os dias, mas sempre que reparte-os com ele. E faça as boas obras.
Aí no versículo 11, a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Então, se tu queres aprender, aprende em silêncio. Aí no versículo 12, continuando, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois a Eva. Então, não é permitido que você ensine a palavra na igreja, certo? Como diz em 1 Coríntios, mas que esteja em silêncio e aprenda em silêncio. E se tu queres falares, quando nos reunimos em nome de Jesus, que onde um ou dois se reúnem a Jesus, ali ele está, ali você passe o teu ensinamento, o teu aprendizado. Não é nem ensinamento, o teu aprendizado, porque não é lhes permitido falar nas igrejas. Porque primeiro foi formado Adão, depois a Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então ela foi enganada e induziu Adão para que comesse, para que ela não sofresse sozinha a punição da ira de Deus. E foi, como diz em Gênesis, o que aconteceu, pois vivemos no Novo Testamento e não no Velho. Então, se tu queres algo para a tua vida, busque de Mateus em diante, que é o Novo Testamento, porque nenhum dos discípulos e obreiros de Jesus morreram ricos e foram bem-sucedidos aqui na terra. Todos eles passaram por aflições, perseguições, apanharam, foram presos e decapitados, outros crucificados, e assim morreram em nome de Jesus, para que tenham a vida eterna ao lado dele. Então, não escutem os teus pastores e pastoras, que se denominam pastoras, porque elas não têm palavra nenhuma, a elas não foi dada nenhuma palavra, que Jesus vai te abençoar financeiramente. Isso quem faz é o maligno, irmão. A ele foi dado todo o poder sobre a terra. Ele aqui que o reina nesta terra. E está aqui para te dar todo tipo de desejo de carne, para que tu se desvie da palavra do Senhor e venha a cair em tentação. Porque aqui o que eu estou falando é o que está escrito. Eu não estou colocando nada mais, é o que está escrito aqui, ó. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Versículo 14. E o versículo 15. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Compreendes? Aqui, tudo que foi mandado, as orientações para as mulheres e o que elas não fazem, não obedecem? Você consegue compreender? Então, irmão, eu não estou contra ninguém, não. Eu estou falando as orientações que foi dada para as mulheres em 1 Timóteo, versículo 3, parágrafo 9 até o 15. É tudo que está escrito aqui. Então, se tu queres a vida eterna, abra-se mão de todos os teus desejos da carne, esvazie-se de si mesmo, medite na lei de dia e de noite, para que não caias em tentação quando o inimigo te atentares. E se queres orares, ores como Jesus nos ensinou, o Pai Nosso com teu quarto, com as portas fechadas, tudo fechado. Ah, mas eu não tenho casa, eu moro na rua. Cubra-se, se esconda de todos. Não deixe que teu irmão veja que tu estás orando. Esconda-se. Vá para um lugar onde ninguém o veja e ali ore a Jesus. Que Deus que vem em secreto te recompensará. Em secreto também. Consegue compreender isso? Esta é a palavra, Deus. Esta é a palavra. E passa, irmãos. Pode você acreditar ou não, mas é o que está escrito. Tu não precisa escutar tudo que eu falo aqui, você não precisa acreditar em tudo que eu falo, apenas leia a Bíblia, irmão, e tire teu seu próprio entendimento. Não faça como os pastores fazem, que eles pegam 1, 2 versículos ou 3 versículos e trazem outro entendimento. Se tu quer esse entendimento, leia o contexto inteiro.
como está aqui, orientações para mulheres, do 9 ao 15, é o contexto inteiro. Eu não peguei somente o primeiro parágrafo. Tá entendendo? Eu não peguei somente o segundo, eu li o contexto inteiro. Então é o contexto inteiro que você deve ler e entender. Medite na palavra, na lei que Jesus nos impôs de dia e de noite. E se queres orares, ore como ele nos ensinou. Não faça como os fariseus e os hipócritas, que em pé oram nas sinagogas, que são as igrejas hoje em dia, nas ruas e nas praças. Pois ali fazem muito para o homem ver e para o homem escutar. Se você prestar atenção, todos oram e você escuta as orações deles. Se a oração é feita para Jesus, para Deus, é com o seu coração que você deve orar. É aqui, ó, sem sair uma voz da sua boca. Você só deve falar a oração de boca para fora quando você vá expulsar um demônio. Se a pessoa estiver endemoniada, aí você ore da boca para fora, porque o demônio precisa te ouvir. O demônio não ouve teu pensamento, e sim a tua voz. Então você precisa expulsá-lo com a sua boca. Com o dom do Espírito Santo que Jesus lhe envia, ele te dá o dom para poder fazer isso. Isso é, se o teu dom não é falar em línguas não é o que tu entendeu? Tu não entende nada do que eu estou falando. Porque o dom de falar em línguas, como está em Atos 2, é você falar em outra língua materna. Por exemplo, você vai para a Alemanha e lá Deus te dá um ensinamento para poder passar para eles. Só que você fala português e eles falam alemão, eles não te entendem, nem você entende eles. E ali tu começa a entender o que eles falam e começa a falar a língua deles. E ali você começa a profetizar e falar os benfeitos de Jesus, de Deus, para eles. Isso é dom de línguas. O que fazem a confusão com você nas igrejas. Eles fazem para te confundir, porque o diabo usa a igreja para te confundir. O diabo usa da igreja, dos pastores, pedirem o dinheiro para eles viverem do dízimo, dos mais necessitados, para andar de carro com luxo. Jesus nunca te ofereceu luxo, irmão. Jesus nunca te ofereceu os bens da terra. Jesus apenas te ofereceu o Espírito Santo e a vida eterna. E que se tu queres, o caminho será apertado e difícil. E passarás por todas as aflições desse mundo. Aquele que se beneficiou financeiramente e usa da palavra para dizer que foi Cristo quem o deu, está mentindo, está pregando a mentira. Porque se o caminho é apertado e difícil o caminho, e você passará por todos os tipos de aflições para conseguir ter a vida eterna, o caminho de você prosperar financeiramente é o caminho mais fácil. Está lá acho que na 6ª carta de Apocalipse às igrejas. Lá fala, lê as 7 cartas de João para as 7 igrejas, que ali fala de toda a contenda do inimigo que usam as igrejas para dar o falso ensinamento, usam da palavra de Jesus para dar o falso ensinamento, usam do bem financeiro para dar falso entendimento. Então, irmão, abre o seu olho, pois o que eu estou pregando, o que eu estou falando, nada mais do que está aqui na Bíblia, como você acabou de ler. Abra seu olho, irmão, porque os dias já estão próximos. Vigia de dia e de noite, para que ele não venha como um ladrão e te surpreenda na noite. Porque é assim que vai acontecer com mundos. E lembre-se, lá em Apocalipse está escrito, serão 144 mil. Façam uma matemática simples, mesmo que você não entenda de matemática, pega a calculadora, coloque 7 bilhões aí de seres humanos, mais ou menos 7, 8 bilhões que somos em seres humanos no mundo inteiro, é a contagem, né, da pesquisa lá, da científica, que somos em praticamente 7 bilhões aí de seres humanos registrados, vivos. Quando abriu o selo da morte, que dizimar, o anjo da morte que vai dizimar 1/3 da humanidade, 1/3 de 7 bilhões são praticamente 2 bilhões e meio de seres humanos mortos. De 2 bilhões e meio menos 7 bilhões
são 4 milhões e meio. De 4 milhões e meio de pessoas, somente 144 mil foram os escolhidos. O restante, todos em desejo da carne. E desviados, fazendo a obra do maligno, que o maligno prega e o que o maligno ensina. Por causa daqueles 144 mil escolhidos, serão salvos. Deus terá piedade da humanidade. Os dias serão abreviados.